Bom, pessoal, então, continuando aqui o nosso capítulo de binômio de Newton, vamos resolver o seguinte problema. Determine o termo independente de x no desenvolvimento de x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo elevado a 10. Bom, então se eu quero que esse termo independa do x, o que isso significa? Significa que é uma constante apenas sem estar multiplicado por x, entre aspas, né? Ou seja, para esse x não estar aparecendo é porque ele vai estar elevado a quem? É porque ele vai estar elevado a zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o termo geral desse termo, desse binômio, e vai pegar o expoente do x que a gente encontrar e igualar a zero. E com isso a gente vai saber quem é o termo independente de x. Tá bom? Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, esse x ao quadrado é o nosso x. Esse menos 1 sobre x ao cubo é o nosso a. E esse 10 é o nosso n. Então, quem é o nosso termo geral? Então, o nosso termo geral, ele é 10 classe P vezes menos 1 sobre x ao cubo elevado a P vezes x ao quadrado elevado a 10 menos P. Então, isso aqui ficou 10 classe P vezes menos 1 elevado a P sobre x ao cubo elevado a P é x elevado a 3P vezes quem? X elevado a 20 menos 2P. Então, nosso termo geral aqui quem é? É menos 1 elevado a P vezes 10 classe P. Divisão de potências, mesma base, então fica x elevado a 20 menos 5P. E aí, de novo, se a gente quer que esse termo independa de x, esse x tem que sumir. Para esse x sumir, esse expoente tem que ser quem? Esse expoente tem que ser zero. Então, isso aqui vai nos dar 20 menos 5P igual a zero. Logo, 5P igual a 20. Portanto, o P é igual a 4. Então, se o P é igual a 4, é porque o nosso termo independente de x é o quinto termo. Então, esse termo aqui é quem? Esse termo aqui, então, vai ficar menos 1 elevado a 4 vezes 10 classe 4. Logo, isso aqui, então, vai ficar menos 1 elevado a 4, que é 1, né? Então, isso aqui vai ficar 1. E aí, aqui vai me dar o quê? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza. Bom, então, ó, 4 vezes 2, 8. Simplifica aqui. Então, o termo que independe de x é 210. Então, esse é o termo independente de x no desenvolvimento desse cara. Tranquilo? Beleza? Então, sempre que você quiser o termo independente de x, escreve o termo geral e aí o expoente do x você iguala a zero para achar o índice do termo que você precisa para achar esse termo independente. Tranquilo? Não vai ser toda expansão que vai ter um termo independente, não será, vai ter expansão que todos vão estar multiplicados por x, tá? Dependendo aí dos seus termos gerais, mas para muitos existe esse termo independente de x, tá bom? Tranquilo? Então, hoje a gente encerra a sala, fazer mais um exercício similar a esse que a gente acabou de fazer.
Bom, pessoal, então no nosso segundo problema, a gente tem para que valores de n desenvolvimento de 2x menos 1 sobre x ao cubo elevado a n possui um termo independente de x. Então vamos lá, olha só. Para começo de conversa, né? Esse camarada aqui é o x. Esse camarada aqui é o a e o n é o n, né? Bom, então, no nosso termo geral, o TP mais 1, ele é então n classe P vezes menos 1 sobre x ao cubo elevado a P vezes 2x ao quadrado elevado a n menos P. Então, isso aqui ficou n classe P vezes menos 1 elevado a P sobre x ao cubo elevado a P, x elevado a 3P, vezes 2 elevado a n menos P, vezes x ao quadrado elevado a n menos P, é x ao quadrado elevado a 2n menos 2P. Então, no fim das contas, isso aqui ficou menos 1 elevado a P, vezes 2 elevado a n menos P, vezes n classe P, vezes esse dividido por esse fica x elevado a 2n menos 5P. Tranquilo? Bom, então de novo, se a gente quer que independa de x, esse camarada aqui, ele tem que ser zero. Então aqui, ó, 2n menos 5p igual a zero. Isso nos dá que 5p é igual a 2n. E, portanto, o p ele vai ser, então, 2n sobre 5. Só que tem um detalhe aqui, né? Qual o detalhe? O p tem que ser um número inteiro. Melhor ainda, ele tem que ser um número natural, melhor dizendo. O p tem que ser um número natural. Para o p ser um número natural, isso significa o quê? Significa que o 5 tem que dividir o n. Porque se o n não for múltiplo de 5, porque o 2 não é, né? O 2 não simplifica com 5. Então só tem um cara possível para simplificar com 5, que é o n. Para o n simplificar com 5, porque o 5 divide n. Então, como o p pertence aos naturais, o 5 então divide n. Se o 5 então divide n, eu tenho então que o n ele é 0, 5, 10, 15 e etc. Mas lembrando que o n ele não pode ser 0, né? Não faz sentido ele ser 0. Então, no fim das contas, o n ele é um múltiplo de 5 positivo. Tá legal? Beleza? Bom, queridos, então dessa maneira a gente encerra essa aula.